Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco acerca, mais uma vez, de licitação, sobretudo naqueles casos em que a lei permite a contratação direta sem a realização do processo licitatório. Isso implica em dizer entre outras coisas, que a licitação é uma imposição legal para que a administração pública, na necessidade de contratação de produtos ou serviços, de aquisição de produtos ou serviços, ela faça uso sim do processo licitatório. Essa é a regra. Só que essa não é uma regra absoluta, é uma regra como tantas outras que possuem as suas exceções. O que é que nós entendemos quando nós falamos do processo licitatório, quando nós falamos na licitação? Que a administração pública sempre está buscando a proposta mais vantajosa, está procurando atender ao interesse público, ao interesse coletivo, ao interesse de um determinado número de pessoas. E quando a gente está falando na licitação, nós estamos dizendo, entre outras coisas também, que é um imperativo legal que a administração pública faça uso dessa ferramenta, desse expediente, desse mecanismo, para que ela possa atuar quando na necessidade da aquisição de bens ou da prestação de algum serviço. Porém, o que é que ocorre na prática? Na prática, o próprio legislador deixou estabelecido, inclusive lá na nossa Constituição Federal, nós temos lá o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que permite, que dá à administração pública a possibilidade da contratação direta. E essa contratação direta, ela precisa seguir algum critério, ela precisa atender a algum dispositivo? A resposta é sim, ela precisa atender a vários critérios, a vários dispositivos, tá? É claro que a gente vai fazer aqui um corte e vamos tratar apenas daquelas condições que estão elencadas no artigo 25, inciso 2º da Lei 8.666/93, que fala das condições em que é inexigível a licitação, tá? Eu gostaria que hoje nós vamos conversar apenas das condições em que estão elencadas lá no artigo 25, inciso 2º da Lei das Licitações, e que falam das situações em que esse procedimento é inexigível. E o que é que você precisa gravar, o que é que você precisa guardar, o que é que você precisa aprender quando nós estamos tratando especificamente desse ponto? É de que nessa modalidade de aquisição, nessa modalidade de contratação, nessa modalidade de atuação da administração pública, nós estamos nos reportando às condições em que o processo licitatório ele acaba se tornando inviável. Por que ele é inviável, o processo licitatório, nessas condições? Porque a competição, ela, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, dependendo do preenchimento dos requisitos que vão permitir ao administrador público a fazer essa aquisição, essa contratação direta, nós estamos dizendo, entre outras coisas, que nessa situação específica, o certame ele não reúne as condições necessárias, não reúne os requisitos necessários para que ele possa eventualmente se materializar, tá? Então, dependendo da situação, dependendo da circunstância, claro,
com os requisitos que o legislador colocou presentes, a administração pública pode fazer uso desse instituto, dessa ferramenta e fazer a contratação direta. Claro que é importante que a gente deixe registrado que todos os demais princípios que são inerentes ao processo licitatório, eles precisam estar rigorosamente atendidos pela administração pública, mesmo nessa circunstância, tá certo? Então, o gestor público, ele vai pautar a sua atuação pelo princípio da legalidade, pelo princípio da publicidade, tá? Nessa circunstância, mesmo ele contratando diretamente, sem o processo licitatório, ele precisa atuar às claras, ele precisa pautar a sua atuação baseada no princípio da legalidade. Por quê? Porque em havendo uma contratação, em havendo uma aquisição, em havendo a celebração de um negócio, em que estejam presentes indícios de irregularidade, de ilicitude, de sobrepreço, essa modalidade, essa atuação, esse ato da administração pública, naturalmente ele está maculado, ele está viciado e ele não vai poder servir para o fim almejado. Então, claro que o administrador público, como nós estamos dizendo, a regra geral é de que todas as aquisições de bens ou serviços ou contratação pela administração pública se dê através do processo licitatório. Porém, respeitadas as condições impostas pela legislação, é possível sim haver a contratação direta, não sendo preparado, não sendo produzido a disputa, o certame, o processo licitatório. Nesse caso específico que nós estamos conversando hoje, que eu gostaria que você se remetesse também, além do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que você olhasse o artigo 25, inciso 2 da Lei 8.666/93 e também o artigo 13, inciso 5º da mesma Lei das Licitações, da Lei 8.666/93. Por que é que eu quero que você olhe isso? Porque lá no artigo 13 é onde estão elencadas as condições em que o legislador estabeleceu que tratam da inviabilidade de competição e que a contratação desses serviços, que no caso nós estamos tentando nos reportar aos serviços técnicos de natureza singular, serviços especializados, e aí eu quero me reportar especificamente à contratação de profissionais da área do direito, profissionais que possam atuar no sentido de prestar serviços jurídicos, tá? Esses profissionais, eles podem ser contratados pela administração pública sem que haja um processo licitatório. Claro, não apenas esses profissionais podem ser contratados também em situações específicas, em situações peculiares. Outros profissionais podem ser contratados médicos, podem ser contratados engenheiros, podem ser contratados arquitetos, tá? Entretanto, é preciso que fique claro que há necessidade do preenchimento de um conjunto de requisitos para que essa contratação possa se operar. Primeiro, esse contrato ele precisa ser estabelecido por um prazo definido. Qual é o prazo definido? O prazo vai ser o prazo necessário para a prestação daquele serviço específico. Esse profissional, ele não pode ser contratado para atuar de maneira genérica.
ele precisa ser contratado necessariamente para a prestação de um serviço específico. Isso quer dizer o quê? Se nós estivéssemos tratando, como nós estamos conversando, a respeito dos profissionais da área jurídica, da área do direito, para os advogados, eles são contratados para atuar, para prestar assessoria, para emitir um parecer numa determinada demanda, numa demanda específica, num caso específico, tá? Ele não pode ser contratado para atuar em diversas demandas e, naturalmente, não atendidas outras condições. Essa é uma situação bastante peculiar. Por quê? Porque há necessidade também do preenchimento de outros requisitos, tá? Esse profissional, ele precisa demonstrar que ele possui notório conhecimento acerca daquele tema, daquela matéria para o qual ele está sendo contratado, tá? Ele precisa ser um especialista naquela matéria, naquela área. Ele precisa ser uma pessoa reconhecidamente capaz de prestar aquele tipo de serviço. Esse serviço de natureza singular. O que é que nós estamos dizendo? Como é que a administração pública poderia celebrar, ou melhor dizendo, como é que a administração pública poderia abrir um processo de concorrência, uma licitação, para contratar advogados? Naturalmente que cada profissional da advocacia, ele presta um serviço de natureza singular, ele presta um serviço muito personalíssimo. Cada um escreve de uma maneira, cada um dá uma interpretação, né, daquilo, da visão que ele está tendo daquele caso, daquela situação. Então, a mesma coisa se nós estivéssemos falando de um arquiteto, por exemplo. Então, como é que poderia haver uma competição entre um Oscar Niemeyer e qualquer outro arquiteto? É impossível. Por quê? Porque ele vai produzir uma peça de natureza personalíssima, uma produção individual, tá? E aí é impossível que essa prestação de serviço ela seja idêntica, seja igual a de qualquer outro profissional. Então não há a possibilidade da competição na contratação desse tipo de serviço, tá? E aí a administração pública, nessa circunstância específica, havendo uma necessidade de contratação, claro que a administração pública tem como regra a abertura de um concurso público para o preenchimento das vagas e, naturalmente, que podem ser ocupadas por aqueles que são operadores do direito, são advogados, né? E até mesmo bacharéis em direito, dependendo da situação. Porém, os advogados, para fazerem a defesa, o patrocínio das ações de interesse daquele ente público, porém, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, esse concurso público ele acaba não sendo viável, não sendo possível, em decorrência da inviabilidade da competição entre os profissionais que vão prestar esse tipo de serviço, esse tipo de assessoria, tá? Porém, como eu disse e repito, é preciso que essa contratação atenda a uma série de requisitos, tá? O valor dessa contratação, a contraprestação pecuniária, ela vai se dar de que maneira? É preciso que ela fique estabelecida, tá? Como é que vai ser a contraprestação pecuniária, como é que vai ser feito o pagamento desses honorários, né? Dessa prestação de serviços, tá? O prazo, nós já falamos, é preciso que haja um prazo estabelecido para esse contrato, não pode ser um contrato de caráter ad infinitum, tá certo? É preciso que o profissional também
tenha notório conhecimento, tenha especialização naquela matéria para o qual ele está sendo contratado. É preciso que o objeto seja definido, esteja também um objeto absolutamente delineado acerca dessa prestação de serviço, tá? Então, se por acaso, se a gente estiver falando de um profissional da área de direito, de um advogado, ele vai ser contratado para atuar naturalmente. Existe um corpo jurídico, né, lá naquele ente público, lá na administração pública. Entretanto, essa é uma matéria específica, é uma matéria que trata de direito internacional, é uma matéria que trata de um determinado ramo do direito, que é uma coisa que requer um conhecimento técnico especializado. E aí a administração pública, dependendo da necessidade, dependendo da circunstância, pode se valer dessa ferramenta, desse instrumento para a contratação desse profissional, tá certo? Então, é muito importante, e aí infelizmente a gente tem que reconhecer que nem sempre esse instituto, nem sempre essa ferramenta, ela é utilizada de boa fé. Muitas vezes o gestor público, ele procura se utilizar desse mecanismo, desse expediente, para tentar burlar a legislação. Porém, naturalmente, em se constatando esse desvio, tá? Em se constatando essa tentativa de ilicitude para com a administração pública, tanto o gestor público quanto aquele que eventualmente foi contratado, que seria em tese o beneficiário, também ele vai responder nas esferas administrativa, civil e criminal em decorrência dessa burla à legislação ou dessa tentativa de burla à legislação. Então, o que é importante que fique claro? Que a regra é de que haja sim o processo licitatório para que a administração pública, para que o poder público possa adquirir bens ou contratar serviços. Essa é a condição que nós sabemos que é a regra. O que é que nós estamos conversando? É que existem hipóteses, é que existe a possibilidade de a administração pública se afastar dessa regra, da administração pública se afastar momentaneamente numa situação peculiar desse cenário e fazer uma contratação direta deste ou daquele profissional, tá certo? Claro que não podem existir vícios nessa contratação, não pode existir sobrefaturamento, não pode existir o afastamento do princípio da impessoalidade, né? Você não pode deixar qualquer tipo de mácula, qualquer tipo de ilicitude, qualquer tipo de vício nessa conduta, contaminar essa conduta, contaminar essa contratação, essa celebração, esse contrato que eventualmente vai ser estipulado entre o poder público e o particular, porque, como nós dissemos, além de todos esses requisitos que são necessários para que possa eventualmente acontecer essa contratação, é indispensável que haja também a observância daqueles princípios que nós conversamos anteriormente, que são norteadores da atuação da administração pública, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade, tá certo? Então, por hora, são essas as considerações e voltamos a nos encontrar em breve.